Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, logo após o programa Cadeira Cativa, nós estamos aqui para trazer para vocês assuntos do dia a dia e de relevância. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais um Papo Certo. Hoje o nosso papo é de saúde. Estaremos aqui tratando sobre o papel da psiquiatria. E quem vai estar, então, trazendo todas as informações para nós é a presidente da Associação Rio Grandense de Psiquiatria, ou Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, a doutora Ana Cristina Kitzmann. Muito obrigado pela presença, doutora. Eu é que agradeço o convite e essa oportunidade que é muito valiosa de estar aqui podendo falar sobre o papel da psiquiatria no tratamento dos transtornos mentais. E estou muito feliz com essa oportunidade. E nós também estamos muito felizes, doutora Ana, até porque tu és a primeira psiquiatra que senta aqui conosco na nossa bancada. Sério? Seja muito bem-vinda. Que importante, que responsabilidade. Ah, que nada, vai ser um papo bem tranquilo. Bom, então vocês que estão nos assistindo, aproveitem que a gente tem aqui conosco hoje a doutora Ana e participem enviando a pergunta ou comentário de vocês. Agora um rápido intervalo e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e hoje, como o papo é de saúde, então eu já aproveito para convidar vocês a compartilharem através do YouTube e do Facebook. Doutora Ana Cristina, presidente da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, gostaria que a senhora trouxesse para nós qual o papel e o que é a psiquiatria. A psiquiatria é uma especialidade médica que surgiu lá no século XVIII, século XIX, e ao longo da história vem mudando o seu papel na sociedade, né? A psiquiatria hoje evoluiu muito nas últimas décadas, vamos dizer, e é uma especialidade que tem muito a oferecer para as pessoas e para a sociedade. E, doutora, creio que seja uma dúvida da maioria das pessoas, né? Psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, neurologistas, todos tratam as mesmas coisas? Sim e não. Na verdade, todos fazem parte de uma grande equipe multiprofissional que vai se ocupar de ajudar as pessoas a tratar problemas de saúde mental, ou problemas psiquiátricos, problemas de desenvolvimento, de comportamento. Cada um com a sua área de abrangência específica, né? Então, o neurologista vai tratar doenças que comprovadamente são problemas cerebrais, né? A psiquiatria vai tratar questões emocionais, comportamentais, as doenças chamadas mentais. O psicólogo vai também ter o seu papel nesse tipo de tratamento de transtornos mentais ou de problemas de sofrimento mental, psicológico, mas cada um vai ter a sua atribuição. E o psiquiatra e o neurologista, por exemplo, podem tratar o mesmo transtorno, né? Mas às vezes com
olhares complementares, né? E eu acho que isso é muito importante a gente entender que essas diferentes profissões, elas são complementares, né? E cada uma tem o seu papel no manejo dos transtornos e dos problemas de saúde. Eu ouvi falar que Desculpa, Imagina. Veles? Não, eu gostaria só de complementar, te perguntando quais são as doenças ou transtornos psiquiátricos mais comuns. A gente tem os problemas mais comuns e a gente tem os problemas mais graves ou que causam mais prejuízo para as pessoas, né? Então, assim, tem uma gama de possibilidades. Os mais comuns são os transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos por uso de substâncias. E a gente tem outros transtornos que são mais graves, né, que têm sintomas mais graves, que inclusive incapacitam muitas vezes as pessoas durante um tempo, né, e que são menos prevalentes, acontecem menos na população, mas que quando acontecem podem causar um prejuízo maior. Então, na verdade, a possibilidade de tipos de transtorno é muito variada, né? Mas os transtornos assim que a gente chama mais comuns são ansiedade, depressões e transtornos por uso de substâncias. Doutora, é correto que o psicólogo não... Isso é uma dúvida pessoal, que o psicólogo não receita medicamento e o médico, no caso, o psiquiatra, sim, tem essa diferença também? Claro, tem uma diferença na formação, né? Que o médico, ele faz o uso do medicamento, o psicólogo faz um tratamento mais clínico, né? Isso. O psiquiatra, por ser uma especialidade médica, então antes de fazer a especialização em psiquiatria, existe toda uma formação médica. Eu ia perguntar exatamente isso, sobre a formação do psiquiatra, se a senhora quiser continuar, e como é que é aqui no Rio Grande do Sul em relação ao país? Então, assim, para ser psiquiatra, né, então, em primeiro momento precisa ser médico, precisa ter a formação da medicina, e aí existe a especialização, né, que pode ser através de cursos de residência médica, né, que é um treinamento em serviço, né, e cursos de especialização. Esses cursos, essa especialização dura 3 anos, para ser psiquiatra geral. Depois desses 3 anos, se o psiquiatra quiser se aprofundar em alguma área, e aí a gente tem as áreas de atuação dentro da psiquiatria, aí é mais 1 ou 2 anos dentro da área de atuação. Por exemplo, eu sou psiquiatra geral, eu quero fazer psiquiatria infantil, né? Psiquiatria de infância e adolescência. Eu tenho que fazer mais um ano de residência ou um curso de especialização após a residência para ser psiquiatra infantil. Mais 1 ou 2 anos de formação. A gente está falando aqui na área de atuação. 12 a 15 anos para ser um especialista numa área. Sim. E em relação às outras regiões do país, outros estados, a formação é a mesma em todo o país? Existe todo uma recomendação, né, do Ministério da Saúde, do Ministério da Saúde não, da Educação, né, para estabelecendo os parâmetros mínimos, né, da formação. Mas o Rio Grande do Sul ele tem uma particularidade, né, ele acaba sendo um polo de formação de psiquiatras que tem um diferencial, né. O psiquiatra do Rio Grande do Sul, ou as formações psiquiátricas no Rio Grande do Sul, tem uma ênfase bem importante na questão das psicoterapias, né? O psiquiatra do Rio Grande do Sul, ele tem, dentro da sua formação, muita carga, né, de treinamento, de informação em psicoterapias, o que é diferente em outras partes do Brasil. Então, as pessoas vêm do Brasil inteiro fazer formação no Rio Grande do Sul por causa dessa diferença. E isso se dá em função de que os centros de formação daqui tiveram uma proximidade muito grande com a Argentina, onde a psicanálise era muito difundida antes de ser no Brasil. E os formadores aqui, né, os primeiros, os pioneiros da formação psiquiátrica no Rio Grande do Sul, foram para a Argentina fazer a sua formação em psicanálise. A gente está falando de Mário Martins, Ciro Martins, Celestino Prunes, que são pioneiros dentro, né, da psiquiatria no Rio Grande do Sul. Sabe, doutora Ana, que eu imagino até que o pessoal de casa vai aí acabar se identificando com o que eu vou te perguntar agora. Mas tu tens a impressão que as pessoas têm receio de ir ao psiquiatra? Eu não tenho dúvidas. Porque justamente
a psiquiatria, o psiquiatra, ao longo da história, muitas vezes teve um papel, né, às vezes até distorcido dentro da sociedade, né, ou a psiquiatria foi usada, vamos dizer, em alguns momentos até para selecionar as pessoas, né, assim, quem está dentro do padrão, quem não está dentro do padrão, quem não está no padrão, né, precisa ser hospitalizado, internado. E a gente tem, então, ao longo da história da psiquiatria, essa questão da história do cuidado psiquiátrico em si, né? E que houve um momento da história em que a única coisa que se podia fazer com uma pessoa com transtorno mental era hospitalizar, né? Então, aí surgiram os asilos, os manicômios, né? Porque não se tinha muito o que fazer, né? A medicina não tinha evoluído a ponto, primeiro, de saber que isso era, aquele tipo de alteração que a pessoa apresentava era um problema de saúde, né? Depois, quando surgiu a psiquiatria, os recursos de tratamento eram muito limitados. Então, a psiquiatria tem, né, um estigma associado, relacionado a essa época, né, dos hospitais psiquiátricos, dos manicômios, do psiquiatra como sendo aquele médico que vai trancafiar a pessoa pro resto da vida lá no hospital psiquiátrico, né? Ou vai, né, muitas vezes usar a psiquiatria para dominar aquela pessoa. E, na verdade, isso é uma visão totalmente distorcida, né, do papel do psiquiatra. Então, a psiquiatria evoluiu muito, né, no último século aí. E é isso também a importância desses espaços da psiquiatria contemporânea poder ocupar espaços e mostrar, bom, o que é a psiquiatria hoje, né? É muito diferente do que as pessoas têm muitas vezes em mente. E que às vezes a mídia ajuda a piorar o estigma, né? Quando o psiquiatra aparece como o vilão do filme, o vilão da novela, né? Usando o tratamento psiquiátrico para castigar as pessoas. A camisa de força. Aquela força. É verdade. Aquela cena clássica que as pessoas, muitas vezes, nos filmes, saem com aquela camisa. Aquilo ali realmente cria um estigma muito negativo. E quando é muito diferente nos dias de hoje, né? Exatamente, né? Então, acho que é bem interessante esse espaço para a gente poder esclarecer essas coisas. Que bom. E como está a possibilidade das pessoas, então, no sistema de saúde pública, ter acesso, então, a um tratamento psiquiátrico? Há essa acessibilidade? O sistema de saúde, o sistema de saúde pública, ele é organizado, né, de forma hierarquizada, vamos dizer. Então, assim, as pessoas têm lá o posto de saúde, né, da atenção básica, onde ali não tem psiquiatra, né? As equipes básicas, o médico geral, o médico da atenção básica, ele vai avaliar a situação e se ele achar necessário, ele vai encaminhar para os serviços especializados, que é onde estão os psiquiatras, né? Então, os serviços especializados existem vários tipos, né? Existem os CAPs, que a gente chama de Centros de Atenção Psicossocial, os ambulatórios especializados, né? Vários tipos de serviços. As equipes de saúde mental, né, por região, e, em última instância, vamos dizer, correspondendo ao que na saúde geral a gente considera, por exemplo, o leito de UTI, né, na psiquiatria são os leitos de internação psiquiátrica. Então, o paciente que não tem ou está tão grave a ponto de não poder fazer um tratamento assim, ambulatorial, né, com consultas, às vezes ele precisa internar. Isso é muito mais raro, né? A maior parte das pessoas não precisa. Mas o leito de internação, ele é como se o paciente precisa para UTI, precisa ficar um tempo hospitalizado com cuidado intensivo, né? Então, isso que é a internação. E é acessível hoje para a população em geral? Deveria ser, né? Assim, teoricamente, sim. A pessoa vai na unidade de saúde, se tem um problema de saúde mental que vai ser identificado, ela vai ser encaminhada para o serviço especializado. E dependendo do local, dependendo da cidade, dependendo de como está organizada essa rede de saúde mental, a pessoa vai chegar mais rápido ou menos rápido. Nos grandes centros urbanos, nas cidades maiores, às vezes isso demora um pouco mais. Tem uma procura maior. Tem uma procura maior, às vezes não está tão organizado, né?
Mas em Porto Alegre existe uma organização, né, para isso. E no Brasil, então, assim, lá nos anos 90, existe uma lei, né, que é a famosa lei da reforma psiquiátrica, que diz que as pessoas que têm transtornos mentais, elas têm direito a ter acesso ao melhor tratamento possível para o seu problema. Né? Importante informação. Doutora, creio que também seja uma dúvida muito comum das pessoas em relação aos medicamentos. Quem toma medicamento por causa da psiquiatria vai tomar medicamento a vida inteira? É uma boa pergunta. As pessoas têm medo de ir para o psiquiatra porque vão achar assim que, bom, eu vou ter que tomar remédio, ou o psiquiatra só dá remédio, né? E não, né? A gente vai fazer uma avaliação, vai ver se a pessoa tem indicação de medicamento ou não, né? Às vezes a pessoa tem um problema que não vai precisar de medicamento, vai precisar de determinado tipo de terapia, por exemplo, né? E aí a gente vai fazer essa indicação. Quando precisa da medicação, a gente também vai precisar saber, bom, por quanto tempo, né? E isso vai depender de que tipo de problema a pessoa tem, da gravidade, se a pessoa já teve várias crises ao longo da vida, né? Porque em alguns casos a gente considera, né, o tratamento semelhante ao, por exemplo, o tratamento da pressão alta, né? A pessoa precisa tomar o remédio continuamente para evitar crises, tá? Então, por exemplo, na depressão, eventualmente, se a pessoa já teve muitas crises, talvez ela tenha que tomar por mais tempo. Mas isso é avaliado caso a caso, né? Bom, pessoal, a gente chegou agora na metade do nosso programa, então vamos fazer um intervalinho bem rapidinho com os nossos apoiadores Fortus Group e Prime Gourmet e já voltamos. Fiquem com a gente. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e eu tenho 2 recadinhos bem importantes para vocês. Um deles é o convite para vocês passarem lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, para sugerir um tema, assunto e até mesmo o convidado que tu queres vir aqui. E o segundo recadinho é que através também do nosso canal do YouTube tu pode ver pequenos vídeos de trechos de outras entrevistas. Importantes recadinhos, nos curtam lá, né, nas redes sociais, compartilhem, porque isso é importante até para continuarmos aqui trazendo todas essas informações com especialistas aqui, de todos os temas aqui do Papo Certo. Então é bem importante essa participação de vocês e ficamos também muito felizes quando recebemos lá cumprimentos, até críticas importantes, que isso nos ajuda a melhorar. Doutora Ana Cristina Titzman, que é presidente da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Aqui um assunto que é bem delicado e não podemos deixar de tratar. Quando nós temos algum conhecido, amigo, um familiar que está passando ali por um momento difícil, tristeza, uma ansiedade, começa a falar aí assuntos como, por exemplo, o suicídio. Nós devemos chamar essa pessoa? Como é que os familiares e amigos devem, então, conduzir aí, tratar esse tema tão importante nos dias de hoje? Acho que é uma pergunta muito importante, né? As pessoas precisam saber que falar sobre o sofrimento pode ser o que salva a vida de uma pessoa, né? Então, alguém que está dando sinais, né, de que
mudou o comportamento, está muito triste, começa a dar, né, recados, sinais de muita desesperança. É importante, né, ter essa conversa sem julgamento, sem preconceito. E, às vezes, tudo que a pessoa quer é não se sentir sozinha, né? É saber que tem alguém se importando, alguém dando atenção. Isso é muito importante também entre os jovens, né? Então, poder ter esse canal de comunicação e perguntar se a pessoa está tendo pensamentos ruins ou pensamentos de morte, ao invés de que a pessoa... Existe um mito, né, de que a pessoa não toca nesse assunto porque pode dar ideia. Sim, né? é o contrário. É o contrário. Na verdade, quem está com a ideia, né? E se a gente conversar sobre isso e a pessoa sentir que não está desamparada, ela, inclusive, isso pode ser prevenido, né? Um suicídio pode ser prevenido, muitas vezes, com uma busca de ajuda, uma busca de tratamento. E falar sobre isso, perguntar diretamente, às vezes salva a vida da pessoa. A pessoa quer poder compartilhar aquilo muitas vezes. E eu acho que o maior perigo é quando a pessoa ela dá sinais sutis. Você tem alguma dica de como a gente tem essa capacidade de dar aquela mensagem subliminar? Porque quando a pessoa fala, estou pensando em morrer, aí é fácil de saber. Mas quando a pessoa não fala nada, mas ela dá uns sinais subliminares, você tem alguma dica, sugestão para a gente ficar atento? Sim, a gente tem uma dica mnemônica, que são os 4 Ds, né? Olha aí, 4 Ds. Os 4 Ds do risco de suicídio, que são os estados emocionais de risco, tá? Que é a depressão, o desamparo, o desespero e a desesperança, né? Então, em algum momento, a pessoa dá, né, uma dica de que ela perdeu o propósito da vida, ou que ela está se sentindo incômodo e acha que é melhor, né, não... Começa a verbalizar coisas desse tipo, que transmitem desesperança, desamparo, desespero. Isso a gente tem que ficar atento. Obrigado. Doutora, antes de falarmos sobre a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, eu tenho mais uma pergunta para ti em relação a esse assunto do suicídio. Há uma faixa etária, uma idade que acontece mais? Sim, os estudos mostram que existem 2 picos ao longo do ciclo vital, né? Que o primeiro pico é na adolescência, adultos jovens, e o outro pico é na velhice, né? Os idosos, que são justamente as pessoas mais vulneráveis. Um dos Ds que é o desamparo. Talvez. Desamparo, às vezes falta de propósito. Então, e assim, é um dado muito chocante, né? Que os jovens dos países em desenvolvimento cometem mais suicídio. São pessoas que têm pouca esperança ou propósito na vida e muitas vezes pouco acesso ao tratamento. Bom, agora a gente vai falar então sobre a Associação de Psiquiatria. Eu gostaria de saber como ela surgiu e quais são as atribuições dela em relação à sociedade e também junto à classe médica. Então, eu tenho muito orgulho de estar aqui representando a Associação de Psiquiatria. Ela é uma associação médica que foi fundada em 1938. Ela, o ano passado, fez 85 anos de idade, né? Ela é mais antiga do que a Associação Brasileira e do que a Associação Mundial. Na verdade, a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul esteve na formação da Associação Mundial de Psiquiatria. Fundadora da Mundial. Então, aqui a gente teve, né, pioneiros muito importantes nessa área e que, de uma certa forma, somos herdeiros hoje. Eu faço parte da Associação de Psiquiatria desde que eu era residente, né, há 30 anos. Então, os residentes podem fazer parte da associação. E devem. A gente tem o Núcleo de Psiquiatras em Formação, que é o mais antigo do mundo. Também. Há 35 anos existe esse núcleo. Então, assim, é uma sociedade muito viva, né? É um polo, né, de congregação dos psiquiatras no Rio Grande do Sul. Hoje ela tem por volta de 900 sócios, mas é um local onde os psiquiatras, além de se reunirem e de fazerem a rede de contato, se atualizam, né? Então ela funciona como uma instituição que complementa a formação com uma qualidade muito importante.
Muito bem. E quais são as frentes de atuação, então, da Associação de Psiquiatria? Então, a gente tem... é que, assim, a associação ela foi se desenvolvendo, foi crescendo. A gente tem departamentos, porque a psiquiatria ela é cheia de subespecialidades. Então, a gente tem o departamento de psicoterapias, o departamento de psiquiatria clínica, de transtornos por uso de substâncias, psiquiatria infantil, uma série de outros. Então, cada área dessas vai reunir os grupos, né, de interessados e cada departamento tem suas atribuições e suas atividades. A gente tem, por exemplo, um curso para professores que tem décadas de existência, que o Departamento de Psiquiatria da Infância e Adolescência faz todos os anos para os professores, né, professores da rede pública e privada, e que é um sucesso, né, Então, assim, a gente busca aproximação com a comunidade e isso é um dos focos, né, da nossa gestão. Também, doutora, é importante, eu gostaria de te perguntar como funciona a gestão da associação. Então, nós temos uma diretoria, né, de 9 membros eleitos, né, é uma eleição direta entre os sócios da associação. E essa diretoria, então, vai trabalhar durante 2 anos. Tá? A gente está revendo essa questão do estatuto, se a gente vai passar para 3 anos, mas atualmente a gestão é de 2 anos. 2 anos. Como é que ela é eleita, escolhida? É uma votação direta, né? Atualmente é digital, né? Antigamente a gente ia lá na associação, preenchia o papelzinho, né? Nesse sentido a gente se modernizou, então é uma votação digital. E os sócios, né, Quantos sócios tem? Tem 890 e poucos, acho que tem quase 900. E no Rio Grande do Sul, quantos psiquiatras? Devem estar quase todos os sócios. Ou então deve, né? Se não são ainda, deve. O Rio Grande do Sul, como ele é um polo de formação, a gente tem muitos psiquiatras que se formam aqui e vão para o resto do Brasil. A gente exporta psiquiatras. Então pode ter mais associados. E a gente tem associados que são de outros estados, né, também. Mas eu acho que são 5 mil no Brasil. Não me lembro agora do número atualizado. Sem contexto. E a associação, ela atua com psiquiatras mais novos ou também com as novas gerações? Como é que é essa atuação? Sim, a gente tenta, justamente tem um núcleo de psiquiatras em formação, então a gente está estimulando que os psiquiatras se engajem, né, nessa vida associativa. E na própria diretoria a gente tem psiquiatras jovens e psiquiatras mais experientes, né? Sim. Então a ideia justamente é ter essa renovação, né? E inclusive a gente tem um departamento lá, um núcleo que é das ligas de psiquiatria, que são alunos de medicina interessados em psiquiatria. Então, desde a formação médica, eles podem participar da associação. E na associação vocês têm atividades que são gratuitas também? Claro, claro. A gente tem atividades gratuitas para a comunidade e tem atividades que se paga uma taxa, né? Mas assim, as pessoas podem acompanhar as redes sociais da Associação de Psiquiatria, que inclusive na próxima atividade inaugural vai ser muito legal, agora dia 9 de março. Então, vou deixar o convite aqui para o pessoal, para vocês irem lá, então, na APRS, conhecer um pouco mais sobre a associação. Doutora Ana, muito obrigada pela tua presença aqui conosco, está convidada a voltar. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. E eu quero dizer que as pessoas não tenham medo de procurar o psiquiatra, né? Isso na verdade, é uma demonstração de coragem, poder enfrentar seus problemas de frente. E esse é o nosso objetivo, como psiquiatras, como médicos, é ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Bem, muito obrigado a todos também que nos assistiram. Deixar um abraço grande a todos que nos assistem lá em Caxias do Sul. Eu quero fazer um agradecimento especial para a nossa equipe aqui da Ubra TV e também do Papo Certo. Amanhã, 20h30, estaremos aqui novamente com um programa inédito para vocês. Nos assistam.